Boa noite a todos. Boa noite. A leitura de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, intitulados do capítulo 31, intitulado Combatendo a Sombra. E o subtítulo: E não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos. Paulo, Romanos 12, 2. O aviso evangélico é demasiado eloquente. Todavia, é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo. Tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens, no entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Não nos pede rebelião e gritaria, não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azogarre em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza do nosso coração, orientando-nos para o bem, cada dia, com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. Não movimentes, desse modo, o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o trabalho. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do teu próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Que assim seja. Querido Pai Celestial, te agradecemos por mais uma oportunidade de aqui estarmos na presença de Jesus, na presença dos irmãos do lado espiritual mais elevados que nós, na presença de nossa mentora Joana de Ângela, para que possamos dar continuidade ao nosso estudo. Vos peço, pais, para todos, te peço, Senhor, iluminação,
para nossa irmã que vai prolatar esse estudo de hoje e que possamos nos preparar para a segunda parte e que, na certeza que nosso irmão e mestre Jesus está aqui conosco, eu te agradeço. E assim seja. Vamos lá. Boa noite. Continuar o capítulo 24, o item 267, questão 19 a 21. O 267 podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer as qualidades dos espíritos. O item 19. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por sinais materiais, a cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre o médium é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva, que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Aí nas minhas pesquisas eu encontrei esse boletim da leitura das cartas, né, que chegava na Revista Espírita. E essa aí foi uma leitura da ata e dos trabalhos da sessão anterior, uma comunicação que teve. E o senhor Allan Kardec ressalta um fato de manifestação espontânea, produzida em sua casa numa reunião e em circunstâncias notáveis. Presente à reunião, a princesa S. manifestou desejo de invocar o Dr. Bilfius, seu médico falecido há 7 ou 8 meses. 3 médios, entre os quais a filha da princesa, que também é muito boa médium, foram tomados de movimentos convulsivos e violentos, quebrando o lápis e rasgando o papel. Intimidado a se dar a conhecer, o espírito acabou dizendo que depois de alguma hesitação, que não ousava declinar o nome. Premido pelas perguntas, respondeu que sabiam o seu nome, pelos jornais, que era um miserável que havia matado e que era ajudante de açougueiro, assassino na rua de La Roquette, executado recentemente. Interrogado sobre os motivos de sua presença sem ter sido chamado, disse que havia sido mandado por outros espíritos, a fim de convencer que os médios não escrevem o seu próprio pensamento. Termina pedindo que orem por ele, porque se arrepende de sua conduta e porque sofre. Retirou-se e, depois da promessa de que seu desejo seria satisfeito e de lhe terem dado alguns conselhos, aí então veio o doutor, que respondeu com muita calma e lucidez às várias perguntas que lhe foram dirigidas. Aí é justamente o que o item 19 vem nos dizer, né? Que a ação dos espíritos maus sobre os médios é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos. Eu me perdi um pouco lá, e no primeiro eles aí. Foi na casa de Kardec, né? Na casa de Kardec. E evocaram. Isso. O Dr. Bilfius. Ah, sim, foi evocado ele. Isso. Só que quando evocaram por 3 médios, ele veio pelos 3, né? Foram tomados movimentos convulsivos e violentos, quebrando o lápis e rasgando o papel. Intimidado, justamente, a evocação direta do doutor. Mas veio outro. Que é justamente o que diz o item 19. E o curioso é que ele veio pelos 3 médios. Pelos 3 médios. Então, por isso você vê aí o João Kardec fazendo a médica na casa dele. Justamente. O objetivo do estudo, né? Justamente. Aí, e ainda ele relata, né, que foi mandado por outros espíritos. Eu até pensei, quando você começou a ler, que o perturbado fosse o assassino do doutor. Não. Ele veio com a evocação. Porque, assim, sim. Ele disse que foi assassino. Ele foi, isso. Que todos conheciam ele porque ele havia matado, né? Conhecia ele dos jornais. Aí, com efeito, esta comunicação prova manifesta da independência dos médiuns, porque todos os membros da reunião estavam preocupados com a evocação do doutor.
E ninguém pensava que naquele homem que veio surpreender a todos, manifestando-se por sinais idênticos através de 3 médios diferentes, que não dispunham de cartões nem de pranchetas. Interessante isso, né, Pedro? Né? Aí essa leitura, isso. Comunicou E foi evocado, né, o tal Um doutor. foi evocado e o Isso. outro que não era levado. Isso. Assim, Era um espírito, né, comunicou 3 médios ao mesmo tempo. justo. Então, naquele caso da Matilde com o filho, né? Altamente conhecedor e seu mestre de hipnose, tudo. Conhecedor. Aí a leitura Ele está disse ali que foi enviado por outros espíritos. Só não diz, Outros espíritos. Só não diz se esses espíritos são. Não, ele só diz que foi enviado por outros espíritos. Provavelmente foi São Luís. Eu acredito assim, ele não fala aí, não sei se fala lá na frente. Porque era muito comum Kardec ter isso, de os espíritos de São Luís, né? O espírito verdade, trazer um espírito Para teste, né, no caso. para fazer esses testes, fazer esse aprendizado, entendeu? Era muito comum isso. Isso já demonstrava a vulnerabilidade da residência Não, particular, já mostrava que não era vulnerabilidade, não. Testar Muito o pelo contrário. médio, testar o mesmo coordenador. sendo. Muito pelo contrário. Porque assim, a gente vê assim, que certas coisas que Kardec dizia, como a pessoa praticar a psicografia de início em casa, e depois ele, no futuro, ele mostra que não seria tão bom, porque isso aí poderia fazer com que ele estando fora de um grupo, isso ele deixaria ele vulnerável. Aí a questão que eu vejo é o seguinte, assim, depois se teve a sociedade, já teve um local apropriado, Sim. uma casa espírita. O que eu sempre penso na questão de uma proteção. Então, se eu pego, digamos que aqui tivesse uma reforma no João, aí fosse fazer a reunião na sua casa. A proteção que se tem aqui no João poderia ser transferida para a sua casa? Primeiro, veja que ali está totalmente protegido, não houve um desequilíbrio. Uma manifestação de 3 espíritos que tiveram controle. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, ali, foi o ano ali, 1859. 1859. O livro dos Espíritos foi 1857, o Evangelho, o livro dos Médios, 1852. Eu esqueci da agora. 58, não foi? Bem depois, né? É. Se não me engano, é. Estava no começo, não se sabiam. Estava em estudo, né? Em experimentos, né, no caso. Então, assim, Kardec fazia as reuniões em casa mesmo. Na casa da família Panemazon, na casa do senhor Fourtier. Era feito lá, porque sequer existia esse espírito. A sociedade surgiu em 1858. Aí a sua questão de dizer, o Jonas vai encerrar aqui os pais e eu vou ao menos na casa da gente. Não é que é proibido, não, João. Eu já tive manifestação em casa de espírito amigo, espírito perturbado. É não tornar isso habitual. O que eu vejo assim é na questão, por exemplo, Habitualidade. que eu chego, participo dessa reunião, levo meus filhos, que não tem nada a ver, estão ali brincando, não sei o que, eles não podem ficar vulneráveis a isso. Mas veja que aí nem criança tinha. Não, era os estudos, né? Os estudiosos, de fato. Na casa dele, mas deveria ser num lugar reservado. E mesmo assim, se você olhar, ele tinha essa coisa do início da tarefa. Né? Por exemplo, tem uma situação, eu não estou lembrando qual capítulo, que é um livro dos médicos que ele faz lá na revista. Daquelas batidas que teve. No capítulo das manifestações físicas, né? Sim. Que ele errou um texto. O Espírito disse, você errou um texto, na linha tal até tal, e nós os advertimos para você ler isso. Ele chegou em casa e falou assim, nossa, como é que eu errei isso? E o curioso é que ele diz assim, não, mas eu revisei isso, volta lá e revisa de novo, ainda está errado. Mas eu joguei fora, o erro continua, bem chato. Então assim, era o começo, aí você vê que depois já muda, porque ele percebeu que essa coisa, né, de Pergunta dele. Se estar fazendo reunião em casa. a reunião poderia ser feita em casa, em determinadas situações, poderia. Agora, se os nossos irmãos já dizem que numa reunião com segurança, com os trabalhadores, é consciente do trabalho, algum trabalhador invigilante, ele pode infiltrar
alguma Imagina. entidade perturbar. Pense bem numa residência onde ninguém estudou e não sabe o processo. Não tem um controle da... Totalmente É. vigilante iria trazer a perturbação para o trabalho. Agora, nesse caso aí, você vê a segurança em torno de Kardec, né? E Exato. não teve... E era o início, né? É. Não, Depois o ele Ginei. tomou conhecimento e E eu foi Ginei- orientado que deveria Ginei- ser privado. A gente chega e diz assim, vou meter umas pedradas em vocês. Aí Kardec diz, pode meter. Porque justamente eu trouxe essa leitura dessa carta para nos ressaltar que todos estão vulneráveis, né, a essas situações, Mas já pensou algum médium na casa, justamente, alguma entidade simpatizar esse médium e ficar vinculado a ele? justamente. Foi evocado. É. Isso aí que ele falou, Aí lembra de uma vez? problema, né? Uma pessoa chegou para mim, eu ainda era do Deus Amor e Caridade, aí ele fez, olha, Flávio, você podia aplicar um passe lá no esposo dela, uma coisa assim, que ele não quer de jeito nenhum ser espírita. Eu perguntei, se ele está doente? Uhum. Assim, doente não- Físico, né? Não. Por que é que ele não quer ir? Ah, porque ele quer ser assim. Eu não vou ficar passando. Justo. Tem N situações, né, de tratamento. Muito motivo que eu vejo é se ele está acamado. Né? Sim. Ah, não, ele está no processo depressivo, como teve um atendimento que nós fizemos, a mãe disse, olha, rapaz, meu filho não sai de casa, é trancado lá no quarto, isso não, tudo bem. Fazer o tratamento à distância. Mas eu não vou lá não, isso não é possível, por favor. Justo. Muito menos sozinho. É. Teve um conhecido que disse, que a mãe de minha prima faleceu um parente. Isso na pandemia. Tu pode aplicar passe nela pela minha hora? Peraí, você quer que eu vou aplicar passe porque a pessoa faleceu e ela não quer aceitar? Sinto muito. Vou não. Tinha uma irmã média. A mãe também média. Teve problema. E ela me afirmou Sim. que incorporava entidades para dar assistência à mãe. Você não pode estar fazendo isso. Mas era uma pessoa que era insistente. Resultado, essa irmã, que trabalhava na reunião mediúnica, foi afastada para tratamento e não voltou mais. Justo. Os problemas de saúde. Isso, foi. Não voltou mais. Com o Porque trabalho ela, mediúnico. e assim, toda vez que fazia isso, adoecia. Toda vez que fazia esse tipo de Não tinha manifestação, segurança, né? adoecia. Era impressionante. Aí a leitura de uma comunicação espontânea, obtida pelo Sr. R., membro da sociedade, sobre as antiguidades das crenças espíritas e sobre os vestígios por elas deixados em todas as religiões. 20º. Frequentemente os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de comunicação de que dispõem para dar conselhos pérfidos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos, principalmente aqueles que lhe podem desmascarar as imposturas, são objetos de seu ódio. Alvejam os homens fracos para os induzir ao mal, empregando alternativamente, para melhor convencê-los, os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até sinais materiais do poder oculto de que se dispõem e se empenham em desviá-los da senda da verdade. Voltei novamente à Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, setembro de 1859. Quando a comunicação denota uma origem má, seria ilógico inferir daí uma paridade necessária entre o espírito e os invocadores. Frequentemente vemos pessoas muito honestas expostas às velhacarias dos espíritos enganadores, como acontece no mundo com as pessoas decentes enganadas pelos patifes. Mas quando tomamos precauções, os patifes não têm a fazer. É o que acontece também com os espíritos. Quando a pessoa honesta é por eles enganada, pode ser por duas causas. A primeira é uma confiança absoluta que leva a prescindir de todo exame, e a segunda é que as melhores qualidades não excluem certos pontos fracos, que dão entrada aos maus espíritos desejosos de descobrir as menores falhas da couraça. É aquilo que a gente sempre diz, a nossa invigilância. A gente pode ser bom em tudo, mas quando a gente deixa de vigiar e orar, é o nosso ponto fraco. Eu fiquei me perguntando se o espírito pode fazer convulsões em uma pessoa. Será que... É porque eu fico me perguntando até que ponto é ficção e até que ponto é realidade, no sentido de
Não sei se vocês já viram aqueles filmes onde eles vão invocar espíritos, aí o espírito literalmente machuca. Isso é verdade ou é mentira? Porque Acontece. Ele pode te machucar num ponto extremamente grave. Sim, acontece. Deve matar? Sim. E o que você faz? Você ora ou você faz? Porque Pelo, trabalhando. orar e estudar. Com o estudo, você adquire experiência e como combatê-lo. Ô, Simone, isso que ela falou entra Mas naquela aí questão da interessa- subjugação, né? Sim, a subjugação, justo. A pessoa que está a depender do transe mediúnico, né, muitas vezes fica inconsciente. Mas aí, se você tem o transe mediúnico, você não está educado para a sua mediunidade. Mas às vezes as pessoas não sabem, não tem esse Justamente. conhecimento. Aí é o ponto que ela tocou, né? Como é que ela vai ali tentar se salvar em relação à manifestação? É o estudo. Entrar Não tem outro meio a não ser o estudo. entrar no Você transe, se ela conhecer. em casa só Sim. e acontecer. Porque assim, quando você tem meios de sua mediunidade, você tem que procurar o estudo. Mas no caso de Kardec, ele estava numa situação que pediram para o espírito ir. Sim, uma evocação. No caso, será que, tipo, por exemplo, já que esse espírito veio agressivo, tem como, sei lá, vocês estão realmente fazendo um trabalho mediúnico, vê um espírito muito agressivo e alguém começa a convulsionar a ponto de... Isso que Simone O que é falou. que todo mundo faz? Nunca tivemos nenhum caso. Não. Agora a gente já teve, né, Simone? Sim. Caso de espíritos. Vou dar um exemplo bem prático. Pronto, um exemplo. O espírito vem, ó, bate em Cláudio. Eu vou bater em Cláudio? Não. Eu, como médium, eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter estudo. O espírito, ele dá Entendeu? A condução. a condução. Mas quem faz sou eu, médium. O médium que É. faz. Não existe. Isso. O espírito fez. Não, não O existe. médium é o tempo todo. Responsável pelas ações. Tanto é que muitas das vezes as comunicações vêm, o espírito ele vem com palavras de baixo calor. E nem por isso Não o médium só vai palavra, falar. Não só palavra, mas quer as atitudes, Nem por quer isso o médium tudo. vai chegar e falar. É. Ele tem que ter o filtro Isso. para chegar ali. Ele não vai usar aquela palavra que ele falou, ele vai colocar uma outra, porque ele o tempo todo está sob o domínio das suas Agora atitudes. sim, né? E isso vai do estudo e a educação mediúnica que você vai adquirir. Isso. Agora, pegando Por o meio do gancho, estudo. pode ter, como você citou, a pessoa que está totalmente desequilibrada, que não conhece, que não estuda, então realmente ela vai ter convulsões, ela vai vir, lógico, tirando aquela coisa do filme de ficção, né? De Hollywood, né? Que a gente faz uma ficção. Mas, assim, por exemplo, o primeiro filme Poltergeist, que eu assisti, inclusive, é baseado em fatos reais. O pessoal foi numa casa e tinha efeitos físicos. Aí o cara, eita, vamos fazer um filme de terror? E, gente, quando você assiste Poltergeist, minha gente, é assim, muita ficção, né? Mas isso pode acontecer. Nas nossas reuniões, nós nunca tivemos uma perda de controle. Nem um médium novato, iniciante. Mas isso devido ao estudo. Porque ele passa Porque por- antes de ir à sala. toda uma preparação. E eu já cheguei para médium e Você procura, o você médium, eu não vou me controlar, é só, pode abrir os olhinhos, se controla, porque quem manda é você. Se você não se controla, você não. Não tem essa historinha que o espírito mandou. Não. Ele manda, você mas você que executa. Agora, Ele não vai executar por em você. relação à subjugação, É. aí Justo. a gente vai pegar lá no capítulo. Que foi o que a gente já estudou, é a subjugação. A Gênesis de Kardec dizendo o quê? Às vezes, realmente, a pessoa não tem controle. Precisa do quê? Da desobsessão, do passo magnético. Kardec é bem claro. Uhum. Um fluido melhor substitui um fluido Justo. malsão. Aí é aquela chave, você tem que vir para o lugar. Uhum. Mas a gente, às vezes, a pessoa chegar para tratar e diz, afaste o obsessor de mim, meu querido. A mosca que está aqui no seu braço, na sua ferida, não adianta ficar espantando. Se você não mudar o comportamento. Não tratar a sua Quando chega ferida. nesse estado aí, é porque a pessoa já... teve. Cláudio, é por isso que tem a orientação de Kardec para essas reuniões ser feitas no local exato, Isso, com isso. pessoas preparadas, por conta disso, para não acontecer isso. Mas a pergunta dela foi se acontecer, no caso, em O casa. que a pessoa faz? Tudo tem um propósito. A pessoa toma ciência dessa situação que ele está passando, então ele recorre à casa espírita, pede orientação e socorro. Então ele vai passar por um tratamento de desobsessão. Essas entidades vão todas ser assistidas
e ele vai ter ciência que vai ter que participar de um estudo. Aí já Não dá, começa. né? E para chegar nisso, Tem um propósito, justo. né? E para chegar nisso daí, Não né? precisou passar por essa situação de constrangimento. Constatar que é um médico, tem que trabalhar. E para chegar nessa situação que ela relatou, ele vem sinais muito antes, né? Vem muitos sinais, E se a pessoa entendeu? continuar- Não é de uma hora para outra. Agora deixar claro rapidamente, não confundir convulsão epilética Justo. com convulsão obsessiva. O pessoal vê um epilético tendo crise, Uhum. é um espírito. Coitada de Socorro da evangelização, que era na escola, uma menina teve uma convulsão, a escola só chega lá na secretaria, tia Socorro, a menina tá com espírito, ela tá o que, gente? Com espírito, e mandaram chamar a senhora que a senhora entende disso. Socorro chegou lá, tava a menina convulsionando. Aí ela conseguiu acalmar, disse, minha filha, bem magrinha a menina, você comeu? Não comi não. Pelo amor de Deus, faz um pirulito pra essa menina. Ela tá com um pirulito na boca dela e hipoglicemia. A menina resolveu fazer regime. Aí o açúcar, ó. Aí disseram que era espírito. Aí Socorro, resolveu a obsessão com pirulito. Mas a pessoa já instruída, assim, a pessoa que já vem à casa, é instruída, aí quando vem digamos, um obsessor físico mesmo, aí, nesse caso, a pessoa vai orar, tudo, ler o Evangelho, Fazer o esforço pode humano. contar, com certeza, com a presença de espíritos elevados na mensagem. Não quer dizer que é absurdo. Não é Ele absurdo. mesmo já é o condutor, ele mesmo já é conduzir A gente disse ele desse modo. conversar com a entidade e mandar ela vir no dia para Sim. É isso que eu tô Justo, falando. a gente sempre diz isso. Eu tenho um primo, o caso é interessante. Eu tenho um primo, ele também tem a mediunidade ostensiva, e todas as vezes que ele ia confraternizar com os amigos, o negócio era complicado. E aí a gente começou a bebia, aí a gente percebia alteração na voz, a gente percebia que mudava tudo. Médio bebê. Mudava tudo, né? O comportamento dele inteiro. E aí, ele não acreditava. Foi aí. Aí passou um tempo, teve outra confraternização em Recife. Ele só acreditou porque a irmã dele resolveu gravar e viu na hora que ele pegou o colega e ia jogar. Ele empurrou o colega para jogar na varanda. Ver a situação. E se não fosse o pessoal, tinha acontecido uma tragédia aí. Foi a partir disso que ele tomou ciência. Hoje ele segue a doutrina espírita, faz parte, deixou de Os seus beber, vícios. mudou completamente o comportamento, tudo. Mas é aquilo que a gente sempre diz, nossa conduta é que gera, né? Sim. Não, ele se transforma, assim, bem assim. Não quero ser, Outro como é que ser chama? humano. Piega nem chato, não. Quero dizer, rapaz, olha, médio ostensivo. Vou ser bem claro, médio ostensivo. Evite beber. Evite. Porque álcool é predisponente para você. O álcool, os vapores eles vão para onde? Aí Começa as continua. brincadeirinhas chatas ali, aí começa a ficar inconveniente e a situação começa a se agravar. Aí não. Interessante, né? Assim, uma E ele não uma pessoa lembrava de procurar, nada. como ele disse. Eu não sei se eu sou médio, se eu fico induzindo as coisas, mas a partir do momento que você teve isso, quando tiver nas quintas-feiras, e que ficar aquela coisa, a pálpebra querendo fechar você com sono, faça todo o esforço para não fechar os olhos. Pronto, eu deixei de fechar os olhos. Não falamos do orgulho e da ambição, que são mais do que entrevés. Falamos de uma certa fraqueza de caráter e, sobretudo, das ideias preconcebidas que esses espíritos sabem explorar com habilidade, lisonjeando-as, e por isso que eles usam todas as máscaras a fim de inspirar mais confiança. A gente já tem um seminário disso. 21.
Os espíritos dos que na Terra tiveram uma única preocupação material ou moral, se não desprenderam da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo. Fácil é isso de reconhecer-se pela linguagem de que serve. No Evangelho, nas instruções dos Espíritos, eles nos relatam que, quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula de verdade. Apreciam então as funestas consequências das suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreende que, para chegarem a Deus, uma só é a senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, e não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, é a expressão de que usam, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos, que só uma observação acurada é detida por revelar. Vê-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas, outros a lembrar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Toda sorte de particularidades, enfim, que são, por nada, provas morais de identidade, únicas, invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. É justamente o que o 21 vem nos relatar, né? Que o espírito, que tem a única preocupação material ou moral, aqui, ele leva consigo seu subconsciente, e lá, se ele não tem caridade, ele não encontra Deus. Podemos passar uma existência e não transformar um defeito nosso. Justamente. Continuarmos e voltarmos para nós. Justamente. E voltarmos diversas vezes até essa caridade ser executada. Me lembrava de um caso. Que é a chave. Júlia perguntou isso sofrer fisicamente. Já vi a tratou de duas meninas, dos jovens adolescentes, que a obsessão delas era uma coisa absurda. Elas não podiam ver vidro. Sim. Porque elas quebravam e comiam. Uhum. Consequentemente... cortava tudo, né? E era assim, tinha que esconder amarradas. E aí Chico tratou dessa obsessão dessas duas meninas. Não lembro o ano. Qual a causa da obsessão delas? Elas eram dos sinhás, da época da escravidão, que pegaram um negro, uns escravos, roubando a mexerica. Roubando não, foi tirar a mexerica. Sim. Sem pedir autorização. A maldade delas era tão grande que elas determinaram chicotear o escravo, enterrar ele até o pescoço, besuntar ele todinho com mel e deixar ele para ser morto pelos insetos que vão ali. Através do mel, né? E isso assistindo da varanda da casa, porque foi no pátio. Uhum. Então, tenta imaginar quantos dias esse homem ficou sofrendo, enterrado até o pescoço, sendo devorado aos pouquinhos, da família preta, essas coisas. E nos últimos momentos, ele gritava nos estertores da morte, Sinhazinha, se existe vida, a expressão que eu usava, se existe vida depois da morte, eu vou voltar. E morreu. Enterra esse escravo aí, joga num buraco qualquer, desencarnaram e foram perseguidas por ele. Quando elas reencarnaram, aí ele não perdoou e vinha obrigá-las no processo de obsessão, subjugação a comer. Foi um processo muito... Vejam, bichinha, duas adolescentes comendo vidro, tão doida. Não são inocentes. Olha
Ninguém é inocente, né? Temos Ninguém é diversas outras vidas. Existe um espírito aí que já passou por um corpo jovem. Sim. Entendeu? Então, veja, já era muito chicotear o cara porque não é mexerica. Uhum. Já era muito. Eles achavam assim, um sadismo, isso é sadismo. Como é que chama? Uma expressão assim, deixar o cara... Ter o prazer de ver, assim, né? Tem prazer, assim, né? Uhum. Rindo, sabe? Rindo. Por quê? Acreditavam que escravo, não, primeiro, não era gente, segundo, não morrer, eu sou branca, Uhum. empoderada. Eu tenho privilégios, né? E eu não lembro se era no livro de André Luiz, meu Deus. O espírito, ele dizia assim, que poderia, lembrei, nosso lar, vocês vão lembrar aquela senhorinha escravocrata que ainda é resgate. Sim. Ela morreu em 1888. E quando André fala sobre os escravos, ele diz, não, meu bispo na confissão, você está perdoado, minha irmã. Eu já matei um escravo no tronco. Não, está perdoada. Escravo não é assim mesmo. Qual foi o desfecho? O espírito controlou elas? Eu não lembro os detalhes, mas Chico, eles conseguiram tratar a menina, se curaram. Agora eu não lembro, muito provavelmente eles devem ter conseguido a transformação dele, porque é como o Simão estava falando aí, a vinculação deles. Né? E assim, no momento que você se eleva moralmente, tá nessa Sim. moral, É. aí, ou quando você quita a dívida, né? Mas veja uma situação. E assim, com os estudos desses capítulos que a gente vem recentemente, é aquilo que a gente sempre diz, né? Que a gente tem, em tudo, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Tudo, tudo. Em pensamentos, em atitudes. Porque é a ceia, a caridade. E se muita gente pensasse assim, a gente não estava no mundo que a gente vive hoje. Brincadeira isso. Porque o que você vê ao seu redor, assim, as injúrias, as atitudes maléficas de pessoas, né? Para prejudicar o outro, para fazer mal ao outro, que acha que tem o benefício para si, né, naquele momento, mal sabe ele o que vem depois. Bem lembrado. Né? Se muitos tivessem essa consciência, não, eu vou fazer isso, mas depois eu vou pagar. Eu faria isso. Não tomaria tal atitude. Justamente. Estava agora em cartaz há pouco tempo no cinema, A Forja. Se eu ouvi falar, mas eu não vi. É um filme de época, alguma coisa medieval. Dizem que é muito bom, não sei. Filme assim. Diz que é uma lição de vida, né? Evangélico. Mas assim, Maravilhoso, né? Você quer sobre a escravidão. Não, mas é muito interessante. É um filme, é uma coisa simples, é um filme simples, mas é assim, é muito bonito, muito bonito. A mensagem que deixa. A gente vê o pessoal, os meninos que estão na média muito, que sabem disso. Os quadros que vêm De ódio, né? De pessoas com desejos de vingança, de ódios violentos. Justo. Quer matar, esganar você. E assim, eu já ouvi, por isso que eu nunca venho com aquele argumento de cara assim, perdoa, ele vai dizer mesmo, se fosse com você. Meu Deus disse, ó, matou minha mulher, meus filhos, roubaram minhas terras e no final me jogou no buraco para morrer. E sinceramente, gente, se pergunta, se fosse com a gente. Imagina você ver o cara matar sua filha, sua família, destruir sua reputação, acabar com sua vida e, sei lá, ficar na sociedade muito bem obrigado. Naquele fórum que agora está sendo Imagina. eu tive a graças a Deus, que eu não fiz isso. Eu assassinaram minha mãe, que está ali na Rua da Roça, que eu me criou, onde hoje é o Banco do Brasil. E ali o cara entrava, não via se tinha metais, se tinha alguma coisa, eu estava com uma pistola 22. Eu encontrei um cara que foi casado com minha prima, que um dos que assassinou minha mãe. Eu estava com a pistola ali, com a mão no bolso, já puxada, tudo. Com a graça de Deus,
Não fiz nada. Tivesse feito. É aquela história. Você, rapaz, o cara, gente fina, boa, a besteira ele fez. É isso que a sociedade diz. Então, assim, isso que você colocou, eu vi de um evangélico, irmãos. Ele dando depoimento, Sim. ele cometeu um crime, ele foi homicídio. Cumpriu a pena, um bom comportamento. Ele foi cometer, a gente diz assim, é um criminoso? É porque cometeu um crime. É um bandido? Não, é diferente. É diferente. Bandido é um cara aqui. Aí eu nunca esqueci essa entrevista dele no programa evangélico. O pastor disse, mas você era um crente, fiel na igreja. Como você fez isso? Esse pastor, o senhor passa pelo que eu passei. Exatamente o que eu passei. E ter uma atitude diferente da minha, eu dou minha mão para Olha, eu li um modelo, hoje é meu amigo, tudo independente do que fiz, mas ele era um verdadeiro anjo da guarda para mim. Um amigo, um conselheiro, uma das pessoas maravilhosas que eu tenho como amigo, mas é aquela coisa, né? Matar o irmão, matar a cunhada, e eu olho assim, digo até que ponto chega essa loucura. Quando eu me encontro com ele, eu tenho um abraço, eu não tenho que julgar, mas eu fico assim, uma das pessoas que olha assim, meu Deus, como é que uma pessoa que... Mas é isso aí, ó, isso que Simone leu ali. Esse Ok. a Os ódios violentos, os desejos de vingança. Insaciáveis desejos. É, justamente. nada fica impune perante a lei. Pode, inclusive, o cidadão pagar seus crimes na cadeia aqui, mas a vida tirada, a agressão feita ao próximo, na lei divina, vai ser exigido o ressarcimento. Isso aí não tem. Ele aqui ele ficou em hotel 5 estrelas, né? Aqui enquanto estava no novo batalhão, depois foi de um coronel sério. Não se E, enfim, chegamos ao fim do nosso estudo. Por isso que eu trouxe para vocês hoje. Já. Aí a gente terminou, tem quantos ainda? Esse é o 21. 19 a 21. Vai ter o 22, ainda tem até o 26. Uhum. E a próxima vai ser também questões, né? Que é sobre... 28 a próxima. Vai ser, são 28 questões a próxima, né? Pronto. Que vai ser as questões sobre a natureza e a identidade, que está ligado a isso aí. Eu brinquei assim, dizendo, Simone, a gente tem que fazer um seminário disso, porque... Sobre julgação, né? Não, eu falando desse item que você fez, do capítulo. Se a gente fizer um seminário disso aí, daria quanto tempo de estudo. E o que eu tenho dito ao pessoal é o seguinte. Isso foi escrito em 1859, Isso, 858. 58, a gente está aqui em 2024. Já ouvi gente dizer assim, Kardec está ultrapassado. Não é só aqui não que a gente ouviu, não. Tem muita gente por aí dizendo que Kardec está ultrapassado. E por outro lado, eu já ouvi gente dizer assim, só Kardec. É Luiz, Bezerra Menezes, que é um erro. Está equivocado. Então, a gente ouviu que Kardec está ultrapassado. Porque hoje tem que abrir a cabeça, aceitar tudo, não dá. Então, vejam aí o que Simone colocou, principalmente sobre uma coisa que eu queria pontuar. Nem todo espírito imperfeito é mau. Viu? Uhum. Você vai ter espírito imperfeito, nós somos imperfeitos. Sim. Nós somos imperfeitos, não somos? Sim. Mas nós já somos espíritos elevados. Então, nem todo espírito imperfeito é mau. E às vezes traz. Eu lembro de um espírito amigo, que ele veio ajudar na reunião, aí ele chegou, inclusive da Umbanda, aí ele fez assim, a gente não pode cantar aqui não, né? Não. Então eu posso ajudar? Disse, meu filho, chega bem-vindo, seja bem-vindo. Mas se reeducou aonde estava. Exatamente. No ambiente dele, chega lá, Justo. faz do jeito que ele tem que fazer. Então, assim, esse estudo, por que a gente faz de 2 em 2, 3 em 3? Que é para esmiuçar mesmo. Uhum. Aí semana que vem é pensa. Isso é semana que vem. Semana que vem ele vai ser palestrando. É mesmo? Bem lembrado, cara. Vai, tem razão. Que a palestra virtual. Palestrando e depois sou eu. Que foi? Muitas emoções.
Aí nós vamos ter uma palestra virtual com o Orson Peter Carrara, que é palestrante, escritor, ele já fez até uma palestra virtual aqui. Aí o tema vai ser sobre a fascinação, certo? Bem interessante, Bem interessante. justamente pelas suas dúvidas, Júlia. É muito interessante você Aí eu ver, Já porque... acertei com ele, já falei com ele ontem, ele está tudo certinho, tudo perfeito. Vai me passar o link, vai fazer o acesso aqui no telão. E aí convido o povo mesmo, quem quiser vir, que ele é muito bom. Tem 3 livros dele. Opa. Também seria interessante trazer alguns recortes de filmes, documentários, até Quem traz de vez em quando. Exatamente, eu acho essa didática interessante, até também para uma compreensão melhor de... Tem muitos filmes, gente, que eles trazem a Ó. abordagem da obsessão. Né? Ano que vem já podemos colocar nossa colega na grade. É isso que eu estava pensando. Conexão, amigo! 3 horas. 3 conexões! Não, se preocupe. Aqui é tudo por pressão. Tá vendo? Na pressão, na base da pressão. Tá Tem vendo? muitos filmes bem fora, gente, inclusive filmes não espíritas, que têm uma conotação bem interessante. Não são espíritas, porque o filme espírita é aquele que traz os princípios da doutrina. Que traz Foi bem antigo, ensinamento, bem antigo. Aí né? que muita gente bombou, estourou, que é bem conhecido, foi o Ghost. Quando aquele filme saiu, muita gente chegou para mim e disse, Cláudio, o filme é espírita. Eu disse, Até hoje faz... não é espírita. Mas, Cláudio, o diretor deve ter lido dos médios. Gente, eu não sei. Agora, tem cenas lá que você olha assim, eu fui comparar com o Kardec, tá certinho. Não, eu tô procurando o mouse que não tá aparecendo aqui. Entendeu? Por exemplo, toda vez que ele vai fazer um efeito físico e mexer alguma coisa, tem alguém próximo dele. Não sei se vocês, quem assistiu o filme, percebeu isso. Toda vez que o fantasma, né? Eu esqueci o nome dele lá. O Defum, não lembrou ele, 1850 e tanto. Que ele vai fazer qualquer coisa assim, naquela estação do trem que ele quer mexer a moedinha, tem uma pessoa. Aí muita gente diz, Cláudio, será que ele usou o ectoplasma dessa pessoa? Bom, vocês querem dizer assim, né? Aquela história do gato. Mas é muito... O gato que via o espírito dele. Animais veem, não são médios, mas veem os espíritos. Aquele filme. Amor que eu diga, né, amor? Eu não acho que acabando, Minha cachorra mas fica latindo, outro latindo. também O Ed, quem que você tá vocês podem ver vendo? no espírita, Minha cachorra. Latindo. Aí o Ed pergunta quem ela tá vendo. Aí ela vai lá e mostra o lugar que ela tá vendo. Que é com aquele ator que fez Que ele cometeu suicídio. isso. Você assim, tá aqui. Ele fez o homem de centenário. Isso. E é uma menina. A Eu não mulher quero que saber. vai, assim, Amor além da vida. amor além da vida, viu, gente? Esse Sim. é um amor além da vida. Amor além Tem da cenas no filme que eu fui ler Libertação de Eduardo para rever. Igual. É impressionante. Não tem como. É né? muito bom. Gente, vamos fazer nossa prece de encerramento. Lembrando que semana que vem teremos nosso amigo fazendo a exposição online, né? Quem foi que foi o Wellington. O Wellington, né? O Wellington vai fazer a prece final. Os médios dirigir a segunda parte. Na sala, entrem em silêncio, já vão sentando em seus lugares, entrando em reflexão. Vamos evitar conversar na sala, tá? Wellington. Mestre Jesus, gratos somos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, reunidos, para melhor podermos praticar o auxílio aos nossos irmãos necessitados, através dos estudos, adquirindo conhecimentos, nos lapidando, que possamos galgar e alcançar cada vez mais êxito nos nossos trabalhos em prol da caridade. Que os nossos irmãos sejam acolhidos e amparados, sejam eles encarnados e desencarnados. Que o Senhor intua, abençoe e proteja todos aqueles que estão afastados por motivo de saúde ou qualquer outra situação que os impediram de vir aqui hoje. Nos abençoe, nos acolha e que a espiritualidade que nos aguarda seja muito bem recebida e amparada por todos. Assim seja. Em nome de Jesus, Maria de Nazaré, já adiante. Encerramos o estudo da noite de hoje.
Entendi.